assim, que eu vejo todo mundo fazendo assim, ó, quando tá aqui em cima, e pra mim é muito fluido, fica na minha altura. Mas é engraçado, eu vejo tanto que eu sou baixinha mesmo. Então vamos lá, falar de Joana d'Arc. Por que Joana d'Arc? Por causa do Sidney. Cadê ele? Por causa do Sidney. E não foi uma tarefa fácil estudar sobre a vida de Joana d'Arc. E para isso eu acho que eu tive que me permitir ficar vulnerável em termos de não conhecimento. De muitas vezes não saber como interligar, porque ele não falou para falar de Joana d'Arc. Ele virou para mim e falou assim: você já falou de muitas mulheres nos últimos meses, você tem que falar de um homem também. Aí ele pede para eu fazer a conexão de Joana d'Arc com Judas. E foi fácil? Não, não foi, Sidney, porque eu não encontrava. Eu encontrava assim, um palestrante falando de Joana d'Arc e no final falava que era Judas. E essa conexão de associar um tema ao outro foi extremamente novo para mim. Tive que sentar de novo e estudar muito. E eu acho que como Joana d'Arc eu recebi muitas intuições em termos de onde pesquisar, de qual conteúdo consumir. Então eu tive que consumir muitos conteúdos que também não eram espíritas para entender a história de Joana d'Arc. Depois eu fui lá na história de Judas para entender Judas. E para quem está aqui pela primeira vez, todos aqui já são espíritas. Tem alguém que é o primeiro contato com o espiritismo aqui? Tá. A palavra médium é nova para alguém aqui? Mediunidade? Não, né? Então tá. Então eu vou começar porque fica parecendo que esse conhecimento de mediunidade, de reencarnação, para quem a frequenta muito a casa espírita, fica fluido, né? A gente vai falando e é como se vocês soubessem. Mas muitas vezes é um novo conhecimento para muitos, e eu acho que nós temos que falar para quem está começando no espiritismo e para nós, que há muito tempo estamos na casa espírita e muitas vezes não entendemos os reais conceitos do que é mediunidade, qual é a mensagem do espiritismo para todos nós. E eu recebi uma intuição hoje, às 6h30 da manhã, como Joana d'Arc recebeu muitas intuições de que o caminho não era começar a falar de Joana d'Arc. A palestra, ela começaria por Joana d'Arc, mas eu vou começar falando sobre o espiritismo. Então, para entender, nós vamos começar de hoje, do que nós estamos aqui. Então, para que todos nós possamos estar frequentando uma casa espírita hoje, alguém recebeu, né, o Livro dos Espíritos, alguém recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é Allan Kardec, e ele estava na França. E para que ele pudesse receber uma doutrina que vinha da comunicação dos espíritos, a França tinha que ser um país livre de ideias. E para isso, a gente começa a história de Joana d'Arc. Cadê o... Então, Joana d'Arc, ela é o que costumeiramente nós entendemos como aquelas crianças que começam a ouvir vozes e receber a comunicação dos espíritos desde muito nova. E ela recebe uma missão de libertar a França, porque a França pertencia aos ingleses, e ela, muito jovem, liderou um exército, coroou o rei e teve um destino muito trágico, né? Então ela foi queimada numa fogueira como uma herege conhecida como bruxa, pela comunicação com os espíritos. E ela é provavelmente a figura de uma mulher mais documentada na história. Então hoje ela é uma pessoa, né, a figura dela é de uma grande representação na França e chama a atenção como ela conduz a sua morte, da mesma forma que Joana de Cusa, da mesma forma que Maria, da mesma forma que Maria Madalena conduziu a morte nos finais do dia. Então, conduzir a história de Joana d'Arc é lembrar um pouquinho de como podemos ser fortes diante de muitas dificuldades na Terra. E quem vem acompanhando as minhas palestras sabem que todos esses personagens são muito jovens, né? Então, nós estamos falando aqui de uma jovem, uma adolescente,
que ela marca a história através do seu conhecimento, da sua prática mediúnica. Então, vamos lá para quem gosta de estudar, né? Tem um livro, Joana d'Arc Médio, do Leon Denis. O Leon Denis, ele vem continuando a codificação pós Allan Kardec, então, quando ele narra esse livro, e eu lembro de ter lido esse livro, eu tenho alguns flashes, assim, porque o espiritismo foi muito jovem, assim, eu acho que eu comecei a frequentar a casa espírita com os meus, já falei aqui, né, com os meus 11, 12 anos. Eu acho que eu li o livro de Joana d'Arc por volta dos 15, 16, e foi uma leitura pesada, porque eu não conseguia entender todos os conceitos, e eu li esse livro. Então, quando eu vou pegando de novo para estudar, vem alguns flashes do que foi a história. Então, a biografia dela, né? A França era um país curvado ao povo inglês, né? Não era propriamente um país como é conhecido hoje, constituía de vários feudos, né? Então, é aquela região feudal, então, onde tinham muitos que governavam e tinha as colônias, né? Então, ela era... E aí eu vou começar a fazer algumas associações com Joana d'Arc. Foi numa aldeia ignorada até então que em 1412 nasce uma criança que se tornaria Joana d'Arc. E aqui eu já faço uma associação com a mensagem que a Patrícia leu e com o lugar que Jesus nasce. Então, Joana d'Arc, como todos os personagens, ela vem de berço simples e ela continua simples, transmitindo a palavra de Jesus. Não são as grandes personalidades, as pessoas que têm grandes destaques que vêm conduzir as transformações da humanidade. Isso tem me chamado cada vez mais atenção, porque muitas vezes algumas religiões, né, e até nós muitas vezes esperamos algumas manifestações de cunho mediúnico, de cunho doutrinário, que seja muito revelador para todos nós. E muitas vezes essas palavras elas vêm aqui no cotidiano, com pessoas muito simples, com uma postura de vida muito simples, e nós esperamos o tempo inteiro o grande. Então ela vem de uma família de pobres lavradores, aprendeu a fiar como uma adolescente, como uma criança, né? Aprendeu a fiar com a mãe dela e guardava o rebanho de ovelhas. Ela teve irmãos, ela não aprendeu a ler e a escrever, pois ela tinha que trabalhar desde cedo juntamente com a sua família. A aldeia era afastada, então ela não saberia com clareza o que aconteceria em termos de guerra. Ela tinha rumores, né? Eu fico imaginando, porque eu sou de Minas Gerais, quem é mais de Minas Gerais aí vai entender, tem umas regiões bem pequenas de Minas Gerais e que é difícil chegar ao acesso, né? Então, acredito que ela estava nesse lugar distante. Então, ficava sabendo por algumas pessoas, às vezes a televisão pegava, a televisão não pegava. Nessa época não tinha. E aí, o que acontece? Ela, aos 12 anos, ela começa a ter visão. Quem é espírita aqui, quem já teve alguma experiência mediúnica na vida, eu não tenho nenhuma experiência nesse sentido, mas já vi adolescentes da minha época ter. É muito sofrido essas manifestações mediúnicas de ver, de escutar, com uma idade tão jovem, né? Então, às vezes nós esperamos que as nossas crianças, e eu falo muito por causa do Heitor, porque eu já vejo algumas tendências nele de falar algumas coisas que vai além da idade dele, mas a conexão de uma criança e um adolescente com o plano espiritual é muito complicado para quem é uma criança ou uma adolescente, mais complicada ainda para os pais. Primeiro, porque os pais não têm preparo para acolher essa mediunidade. Muitos de nós ainda temos muito medo. E eu imagino como ela se sentiu em começar a escutar vozes. E as vozes que Joana d'Arc escutava não era qualquer voz, era convidando-a para um chamado. E aí nós já vamos introduzir um pouquinho do conceito mediúnico, tá? Porque muitas vezes nós entendemos a mediunidade como algo que vem destinado a nós, somente a nós. E a mediunidade dentro das casas espíritas é pelo bem da humanidade. E Joana já expressa ali que a mediunidade dela não estava voltada para nada que diria em torno da vida dela.
Então, se tem uma mensagem que diz respeito somente a você e a mais ninguém, comece a questionar. Porque a comunicação dos espíritos, ela vem de cunho evangélico. Ela vem para nos ensinar algo. Eu já vou trazer um questionamento aqui sobre o escutar vozes. Porque quando eu vou nas outras religiões buscar, porque o mais interessante depois é que a Joana d'Arc se torna uma pessoa de referência para a Igreja Católica. Né? Então aqui já me diz assim, epa, tem mais religiões acreditando na comunicação dos espíritos. Então, muitas vezes, nós espíritas achamos que esse conhecimento compete a somente nós espíritas que entendemos que quando morremos a vida continua. A história de Joana d'Arc abre um precedente enorme em termos de comunicação mediúnica e é aceita dentro de outras religiões. Apesar que, quando eu fui estudar e fui assistir alguns filmes que tem Joana d'Arc, a forma que eles colocam nos filmes é um pouco assustador. Colocam uma mulher, não sei, alguém já assistiu algum filme de Joana d'Arc? Quem já assistiu vai entender. Eles colocam ela como se fosse uma pessoa alucinada no filme, né? Um olhar vidrado, hipnotizada. Então ainda passa uma ideia de que a comunicação com os espíritos é algo que assombra. E eu tive a infeliz ideia de assistir de madrugada. Então não foi uma experiência interessante. Porque tem dois filmes, um que mostra quando ela começa, um que mostra já ela sendo julgada. Nos dois filmes, muito antigos filmes, tem eles no site TV Espiritismo, está disponível lá, vocês podem lá assistir. Os dois não têm uma boa direção, assim. Então a figura dela divisou, identificou como ela começa a receber vozes e ela recebe a voz de São Miguel. E depois de duas mensageiras espirituais que a acompanhavam, como Catarina e Margarida, santas conforme a igreja que ela frequentava. E aí já tem uma questão muito interessante, porque o plano espiritual ele é tão bondoso que Joana d'Arc ela é de berço católico. Então ela é educada na religião católica e no julgamento dela eles ficam muito confusos porque tudo que ela fala da religião católica e são católicos a julgando. Então foi muito difícil, eu acredito, para eles ocupar esse lugar. E quando ela fala que ela recebe a vozes de duas santas, eles começam a questionar isso. Né? Eles começam, e eu vi um palestrante falando. Tá? Um palestrante falou e eu tive que dar uma atenção à fala dele, que para alguém, né, receber a Joana d'Arc e dar toda a autonomia que ela teve, possivelmente as pessoas que recebiam a comunicação dos espíritos naquela época já tinham uma atenção maior. Então, eu acredito que era comum. Existe, né, nas pesquisas que falam que era comum avaliar que quem recebia vozes de espíritos, alguns reis chamavam para direcionar eles. Então, isso aqui não é novo, o acontecimento com ela. Então, essas vozes lhe falavam da situação do país, da França, e lhe revelavam uma missão. Essa palavra missão, quem já escutou ela? Alguém sabe qual que é a sua missão? Qual que é a missão? Né? E aí, se a gente for para a área corporativa, qual é o seu valor? Qual a sua visão? Né? Toda empresa tem que ter a missão, a visão e o valor. Quando a gente estuda isso no contexto empresarial, eu vou trazer para a minha vida pessoal. Qual que é a minha missão? É tão grandiosa quanto a Joana d'Arc? Eu recebo alguma voz e me fala qual que é a minha missão. E hoje eu vejo a missão como um paralelo de valor. Qual que é o meu valor? E eu sempre vou falar isso aqui nas palestras. Quais são os valores que norteiam a minha vida? Porque hoje nós estamos com os valores muito questionados em todos os lugares. Então, quais são os valores negociáveis na minha vida pessoal? Alguém sabe dizer? Isso aqui é bom trazer, porque tem valores que são negociáveis e tem valores que são inegociáveis. Que eu posso abrir mão
tem valores que eu não posso abrir mão. E se eu tenho certeza da minha missão, dos meus valores, eu vou seguir a caminhada. Se isso aqui não está claro para mim, muitas vezes eu vou ficar um período morto na vida. Só que é bem provocativo para todos vocês, porque hoje tudo que você entra nas redes sociais tem alguém te perguntando assim, qual que é a sua missão? Qual que é o seu valor? E são fatores simples que vão direcionar o nosso dia a dia. É sair de casa, se propor algum processo de mudança pessoal. E Joana d'Arc foi convidada a isso. Ela teve de ir ao socorro de Delfim e coroá-lo rei da França. Então, os espíritos, né, que eu vou colocar como hipótese, né, pode ser que se tornem, sejam mesmo esses santos, Margarida e Catarina e São Miguel, mas muitas vezes alguns espíritos configuram a imagem para facilitar essa comunicação. Então, durante 4 anos, ela hesita fazer a sua missão. Quantos de nós, né? E a história de suas visões começou a se espalhar, possivelmente nas redondezas. Ao alvorecer de um dia de inverno, ela se levanta e está decidida. Prepara uma ligeira bagagem e vai em rumo ao rei, onde ela nunca mais voltará para sua aldeia. Então, o objetivo é provar que Joana era enviada de um demônio. E aqui eu vou contar mais rapidamente, porque quando ela chega lá no rei, e ela tem que ser destinatária a ajudar no processo de guerra, na história conta que Joana, ela tinha que ser testada. Então esse rei, ele se esconde entre as pessoas, ela não conhecia ninguém, para provar que ela tinha conhecimentos e ela tinha algum tipo de intuição e mediunidade para identificá-lo. Então, nesse momento, o rei sai do trono e se mistura entre as pessoas e, neste momento, ela identifica ele como rei. Quando ela identifica, ele consegue dar voz a ela e aí começa o processo onde ele vai atestar durante muito tempo para provar que ela realmente tem habilidades especiais. E os historiadores até hoje não entendem muito bem como que uma jovem ali por volta dos seus 15 anos recebe a missão de direcionar um exército inteiro, o exército da França, para proteger o seu país, que não era país na época. Então ela é submetida durante 6 meses a uma verdadeira tortura moral, os interrogatórios longos e cansativos. E finalmente, né, ela recebe, em 30 de maio de 1431, ela recebeu do rei a possibilidade de guiar as tropas. Então, para isso, ela foi vestida de homem, e eu acho extremamente representativo para a época, ela ser vestida de homem, porque nesse processo ela começa a receber todas as direções, porque ela tinha que guiar somente homens. Imagina naquela época. Se hoje ainda é difícil, né, para nós mulheres estarmos à frente de homens, sermos respeitadas, escutadas, ainda é um processo que nós estamos caminhando e muitas vezes eu acho que isso já passou, sabe? Eu acho que essa fala passou do lugar da mulher, que a gente não precisa lutar tanto mais. Em alguns momentos eu ainda vejo que é necessário esse lugar de ter a capacidade de ser escutada. E aí, o que acontece com Joana? Ela vai e começa a receber a mediunidade. Então, ela vai para a guerra, começa a receber e os espíritos vão direcionando o que iria acontecer em cada momento da guerra. E ela vence muitas batalhas com isso. E olha que interessante esse lugar da mediunidade. A mediunidade conduzindo um exército inteiro. Conduzindo homens. E ela o tempo inteiro, a postura de Joana d'Arc é de apaziguamento. Ela dava àquelas pessoas a possibilidade primeiro de se render. E depois, quando eles não se rendiam, eles tinham que atacar. Então, e os historiadores falam que a postura dela de direção da guerra, né, aquela guia, é extremamente valiosa e é comparada com grandes homens que esteve no poder conduzindo guerras
na dimensão de ocupação de território. Então, ela foi muito inspirada nesse momento. Mas é claro que como bom espírita, nós vamos questionar. Por quê? Por que tem que ser através da guerra? Para mostrar o valor da mediunidade, a compreensão da mediunidade. Eu comecei a me questionar sobre isso também. Por que não foi de forma mais pacífica esse processo? E muitas vezes nós precisamos ainda de manifestações muito ostensivas. E nós vamos fazer já uma ponte com as mesas girantes na França. Então, a mediunidade, em alguns momentos, precisam ser de dimensão muito mais ostensivas, de acordo com a evolução dos espíritos daquela época. E quando ela vai para o julgamento, porque ela ganha algumas batalhas e ela perde outras, e aí ela dá ao rei a possibilidade de ser rei. E o que acontece depois é que quando ela acha que tudo tinha acabado, agora vocês vão prestar bastante atenção aqui, essa fala. Joana d'Arc, ela foi entregue, O padre a entregou para os ingleses. E aí começa a conexão com Judas. Foi nessa fala, Sidney, que eu falei, faz todo sentido. Porque o que fala é que Joana d'Arc é a encarnação de Judas. E eu não conseguia fazer essa conexão, primeiro que eu não queria entender a lei de causa e efeito com tanta clareza. Sabe, eu tenho uma resistência, porque eu acredito que nós podemos errar, mas conforme os nossos comportamentos, nós podemos evoluir no decorrer das reencarnações e não precisamos, em muitos momentos, resgatar na mesma dimensão do que nós vivenciamos no passado. Mas quando eu escuto que um padre, uma figura de autoridade, a entrega para os ingleses e ali começa o processo de interrogatório, e ela o tempo inteiro, ela se mantém firme no que as vozes falavam. Assim como Joana d'Arc se mantém firme no que as vozes falavam, Joana de Cuse se manteve firme na proteção de Jesus os ensinamentos. Maria Madalena e Maria também. Lembram das histórias? Todas elas, no final da vida, acreditam fortemente na fé. E eu me questiono muito como mulher, Eu já falei muito para vocês, por isso que eu gosto do espiritismo, porque não nos coloca aqui na frente num lugar de santo e de nem mais capaz do que ninguém. Nos coloca aqui como pessoas como qualquer outras, que tem muitas dificuldades. Então eu, espírita, há muito tempo, que muitas vezes estou aqui somente transmitindo, não sou guia de ninguém, eu fico pensando, se eu fosse testada em uma situação muito difícil, se eu iria manter a minha fé inabalável, sem questionar em nenhum momento a presença de Deus em minha vida. Porque todas essas mulheres, elas não questionam. Então, o interrogatório dela, eles tentam de toda forma levar ela a ser direcionada como uma bruxa, como uma louca, e ela se mantém firme. É muito interessante o interrogatório, que tem algumas coisas que ela fala, isso eu posso falar, isso eu não posso falar. Que é como assim, vocês vão entender isso aqui. Agora, se eu for falar tudo que as vozes me falam, aí vai complicar a minha vida. Porque aqui vai dizer da comunicação dos espíritos em termos muito maiores. Por exemplo, quando fala assim, você veio libertar a França, é uma libertação não do campo material, é do campo moral. Então, ela vem libertar a França não para dar o rei, a possibilidade de ser rei, no sentido material, mas é libertar a França de ideias e para a possibilidade que é claro que nós, com a visão muito limitada, ainda temos, que é a possibilidade de receber a doutrina espírita anos depois. E quando ela é queimada, ela vai para julgamento e ela morre queimada como bruxa. Ela se mantém firme nesse momento, a cena é muito forte, os filmes não facilitam esse olhar, mas ela se mantém muito forte na dor do corpo. E a pergunta é,
se ela seguiu e ela tinha certeza que em muitos momentos ela ia ser salva, ela não ia precisar passar pela dor do corpo. Ela conversava com os espíritos e ela falava, será que será necessário passar por toda essa dor do corpo? E os espíritos muito seguros falam que era necessário que ela passasse por essa experiência para terminar o processo de reparo espiritual. E possivelmente, como Jesus também foi muito torturado, como muitas figuras foram torturadas, para deixar um grande exemplo para todos nós que o corpo, ele é um instrumento na Terra e que muitas vezes nós vamos passar por dores no corpo e na alma, mas que vamos conseguir. De alguma forma vamos conseguir. E esse é o papel das religiões, esse é o papel das pessoas, de acolher cada espírito que sofre, cada espírito que se perde. E Joana é um motivo de nós nos orgulharmos muito em termos de reparo, de construção da vida. E aí nós vamos lá fazer o paralelo que você me pediu, Sidney. Por que Judas? E olha que interessante em termos de doutrina espírita. Rayane fala de espiritismo, fala de uma personagem e volta lá em um personagem da Bíblia. Então, o espiritismo, ele faz essa conexão o tempo inteiro do que é moral e do que é evangélico. E vai falar de Jesus também. Por que Jesus escolhe Judas? Por que Judas traz Jesus? Então, o espiritismo, ele vem nos acalentar que muitas vezes nós somos tidos como aquelas pessoas que estão na contramão das religiões. Mas muitas vezes nós só estamos querendo entender, como todas as religiões, o que aconteceu. Então, dentre os 12 apóstolos, Judas era o único que não era galileu. Ele é filho de Simão, era da cidade de Cariote, por isso que ele chama, Judas de Iscariotes. E em Capanaú, Judas, comumente denominado Judas Iscariotes, o que equivale a dizer o seu local de nascimento. Ele se consagrava pelo pequeno comércio, venda de peixes e quinquilharias. Olha quem era Judas, só para vocês se identificarem ou não. Entendia de contabilidade, aí Marcos, e se transformou no tesoureiro do grupo. Era quem cuidava da bolsa das ofertas, quem analisava a personalidade, qualificava como culto, eloquente e polido. Também alegre e um homem realizado. Eu me vi em Judas em muitos momentos. Tá? Porque é esse lugar que somos todos nós que muitas vezes vamos estudando, ocupando alguns lugares sociais e muitas vezes nos perdemos na vaidade. O mais difícil de estar à frente de uma casa espírita chama-se vaidade. Quem já escutou me falando aqui, eu vou falar de novo. Para um palestrante, qualquer pessoa que está na direção de qualquer religião, a prova mais difícil para todos nós que estamos aqui na frente é entender que quando vocês agradecem por uma palestra, não está agradecendo para a Rayane no seu ego, mas pela mensagem que eu fui inspirada a falar para vocês. Então, Judas era esse homem, como todos nós. Destacava-se nele igualmente qualidades como discrição e sensatez. Com certeza, um homem prático. Sua cabeça era de um comerciante. Seu negócio era adquirir, revender e contar os lucros. Imediatista, considerava as pessoas e ocorrências através da óptica distorcida da realidade, pelo valor relativo, amodeado social, transitório e não real. De onde que eu peguei essa fonte da descrição de Judas? Na internet, tá? Eu peguei numa fonte católica, que é o que eles geralmente constroem ali. Tem um site que vai construindo todas as informações. E eu gostei dessa descrição porque descreve ele de uma forma muito positiva, do ponto de vista. Se eu colocar aqui o currículo de Judas hoje para a contratação de qualquer empresa, ele possivelmente iria se destacar na contratação. E onde foi a grande questão do erro de Judas? Judas, ele tinha como todo homem visionário, ou toda mulher visionária, ele acreditava que Jesus era o maior, como muitas religiões e todos nós.
mas não maior a nível de crescimento moral, de salvar a humanidade, mas o maior no sentido de sair de situações que ninguém poderia sair. Então, quem é espírita aqui, muitas vezes algumas pessoas de outras religiões vão nos questionar e falar assim: mas vocês espíritas acreditam que, por exemplo, teve essa situação que Jesus, como colocar Jesus assim, Jesus fez um milagre que ninguém nunca vai conseguir explicar? Algumas pessoas questionam vocês, às vezes você vai conversar e tenta trazer assim, um paralelo entre o espiritismo e a religião deles. Porque muitas religiões pegam Jesus somente nos milagres, somente em coisas muito grandes que ele faz, na transformação maior. E nós espíritas pegamos todos os grandes detalhes e todos os pequenos detalhes da vida de Jesus. Então Judas esperava que quando ele entregasse Jesus fosse tão grande que de alguma forma ele conseguisse sair dessa situação. E muitas vezes nós esperamos isso. Como que nós esperamos isso de Jesus? Quando nós pedimos a Ele uma transformação de vida, uma mudança de realidade, e nós não fazemos nada nessa caminhada para isso. É como se tivesse que ocorrer uma transformação sobrenatural. Jesus, me dá a cura, tira a dor, e eu vou ao encontro da cura, ao encontro da mudança da dor interna. Então, os milagres, eles começam a partir de nós ao encontro de Jesus. Só que a autoridade moral de Jesus é tão grande que eles nos transformam. E na narração, Judas entrega Jesus pacientemente, ele é levado à crucificação, ele não resiste em nenhum momento, e Judas, ao ver a resignação de Jesus, a tranquilidade de Jesus em ser encaminhado para a cruz, eu adoro essa frase, ele cai em si. Só que ele cai em si no erro. E Judas suicida. E aí vem 2 erros grandes e 2 lugares muito difíceis dentro das religiões e da humanidade. Primeiro é errar, é entregar o seu semelhante. Quando você aponta, entrega, erra o seu semelhante, você é julgado por isso. E quando você não resiste à dor social, você tira a sua vida. E eu fui lembrar de Judas. Quem foi Judas na nossa história? Por que Judas precisou voltar como Joana d'Arc? Tem uma época do ano que eu estava pensando e refletindo que nós obsediamos Judas. Todo ano. Nós somos os obsessores de Judas. E eu lembro com muita clareza disso, porque possivelmente eu era muito jovenzinha, eu tinha possivelmente meus 7, 8 anos, eu lembro de subir a figura de Judas em um boneco, jogar e queimar. Lembram disso? É um ritual, né? Tentei entender esse ritual com os melhores olhos possíveis, mas eu só me vi como uma obsessora dele ali assistindo aquela cena. Nesse momento nós esquecemos quem é o Espírito. Tanto que esse homem sofreu, porque nós estamos falando de uma ocorrência na época de Jesus. Eu, com 8 anos, estou ali ainda obsediando ele. Mas eu achei, e a população, ao queimar Judas, né, vibrava, todo mundo batia palma, era um momento de não sei qual que era a intenção. Mas também, aí eu tentei fazer, porque eu sempre gosto de fazer o ponto e contraponto. Né? Pode ser assim, gente, não vamos tomar essas atitudes que o Judas tomou. Não vamos fazer isso. E eu vou voltar de novo para Judas. Quantos Judas temos na sociedade? Nós. Que ao errarmos, e as redes sociais estão aí, como os nossos julgadores, né?
diante de um suicídio de alguém, quem somos, como julgamos esse comportamento. E o mais magnífico dessa história, olha que dimensão linda. Quando Judas cai em si, vê que ele entregou Jesus, e Jesus, ao ser morto, crucificado, ao morrer, quem é que ele vai amparar? Judas. Diante da perturbação mental que Judas estava, Jesus vai amparar Judas no desencarne sofrido dele. E aqui caberia só uma palestra para falar desse processo de suicídio, que é um tema tão complexo a nível do ser humano. E muitas vezes nós acreditamos que os suicidas eles são desamparados em vida e em espírito. E não são. Eles são amparados em vida, porque nós temos todo um suporte, né, de saúde mental, de profissionais capacitados que são entregues do plano espiritual para a Terra, mas tem um amparo. E aí nós precisamos desconstruir essa ideia que muitas vezes até nós espíritas, porque nós temos esse conceito do vale dos suicidas, né, que tem os livros que falam que o espírito ele fica tão fechado em si, na sua dor, que ele fica preso nesses lugares durante muitos e muitos anos. Mas quando eu li que Jesus foi lá amparar Judas, eu falei, epa, não é assim. Não tem o eterno. Tem o transitório. Tem a necessidade de se salvar, de continuar a caminhada. E a pergunta que aí vem lá no livro, no livro o capítulo 5, né, que eu pulei aqui, Crônicas de Além Túmulo, do Humberto de Campos. Eu acho tão interessante que minhas palestras eu acho que está diferente. Aí o Humberto chega de novo para mim. Humberto de Campos, que está lá, que me ajudou a fazer a palestra de Maria Madalena, de todos, ele aparece aqui de novo. Então, Humberto de Campos, de uma forma muito sábia, ele vai me falar, faz a pergunta, e Jesus e Judas chegou a salvar-se pelo arrependimento? Porque tem uma fala que fala, tem um jargão que fala assim, que se você se arrepender, tudo vai mudar. Se chegar no último instante e você se arrepender, tudo vai mudar. Quem já escutou isso? Compreendo que pode mudar, mas é necessário um esforço contínuo de mudança no bem. Então, arrepender é cair em si. Pode ser que o cair em si dele começou ali antes do desencarne. E aí Judas responde, não consegui. Eu não consegui me salvar. O remorso é uma força preliminar para os trabalhadores reparados. Depois da minha morte trágica, que foi o suicídio, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Então aqui está falando todo o período que ele ficou ainda preso na dor de ter entregue Jesus. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em fogueira inquisicional. Olha Joana d'Arc aqui, onde, imitando o mestre, fui traído pelo padre, não está aqui, vendido e usurpado. Então aqui foi a conexão de tudo que ele vivenciou como Joana d'Arc e de tudo que ele vivenciou como Judas. Só as duas encarnações aqui fazendo a conexão. E quando eu li, eu falei, uau, eu cheguei a arrepiar de novo. Porque é tão perfeito em termos de espiritismo, e se a gente pudesse ter essa dimensão das nossas vidas, né? Agora eu gosto de tudo, né? Tudo que vai acontecendo assim, eu gosto de pegar como exemplo, né? Às vezes você recebe um espírito que está ali cheio de tendências, mas se você não estiver atento aos pequenos dificuldades que esse espírito pode estar promovendo, a gente se perde na encarnação. Vítima da felônia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV.
Desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo e a todos os tormentos e ínfimas que me albitavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. E Joana d'Arc hoje é tida como uma santa. Vou fazer um paralelo. A mesma igreja que todo ano vai lá e queima Judas é aquela igreja que coloca Judas com Joana d'Arc como uma santa. Então essa é a figura que o Espiritismo vem trazer para todos vocês. E o que nós vamos aprender aqui? Né? Porque quando eu pego dois personagens, duas religiões, duas histórias, porque falar de Espiritismo é falar de história, falar de catolicismo é falar de história, nós somos os católicos, né? Nós estávamos em muitos momentos em outras religiões. Então fazer toda essa conexão é trazer a dimensão do cunho doutrinário. E Espiritismo sem estudos, Espiritismo sem conexão de assunto, a gente não vai muito longe. Comunicação dos espíritos. Isso aqui é um conceito espírita? Não. De todas as religiões tem comunicação dos espíritos. Todas. Cada uma expressão diferente do que é a comunicação. Uma traz a comunicação pelos espíritos obsessores, que precisa exorcizar esse espírito, mas é uma comunicação do espírito. Outros têm a linguagem dos anjos, que é uma comunicação dos espíritos. Outros nós temos as reuniões de desobsessão, que é a reunião dos espíritos, que é a comunicação dos espíritos. E nós vamos falar que isso chama mediunidade. Esse aqui é o termo espírita, essa mediunidade. E a mediunidade é a comunicação dos espíritos, para uns de uma forma muito ostensiva, para outros de uma forma muito limitada e para outros em forma de intuição. Então, se você não vê espíritos, que é uma faculdade mais rara, né? Se você não escreve, psicografa, está mais presente nas reuniões mediúnicas da Casa Espírita. Se você não é um médico que fala, que tem a psicofonia, todos nós somos médios de intuição. E a intuição é quando você recebe, levanta e vai para a Casa Espírita. É a intuição. E muitas vezes eu questiono se é intuição. Eu questiono muito se é intuição. Eu sento aqui, já falei, né? Eu sento aqui e falo, esqueci tudo da palestra. Esqueci tudo que eu ia falar. Vocês sempre vão perceber que eu dou uma paradinha antes, eu pego meus slides, eu revejo os slides, é porque eu esqueci o que eu ia falar. E eu falo, agora é com vocês, é a intuição. É amparo. Muitas vezes eu percebo que eu não estou tocando ninguém daqui de cima. Muitas vezes vem uma fala e fala, agora você toca. Agora é para atingir o coração de algumas pessoas, de outras não. Então as mensagens, elas vêm de diversas formas. Nós precisamos só estar sensíveis a essa mediunidade. E o Espiritismo hoje, ele é muito mais dessa mediunidade mais acolhedora. Não são grandes revelações. O Espiritismo não é marcado para a comunicação, como era necessário no tempo, talvez, de Joana d'Arc, para provar para a humanidade que existe uma mediunidade. Ao tempo de Allan Kardec, que teve que ter as mesas girantes para provar para a humanidade que tinha mediunidade. Nós estamos em uma nova fase do Espiritismo, que não é mais pelas manifestações. Algumas pessoas gostam de se aproximar do Espiritismo somente pela mediunidade. E muitas vezes o lugar do Espiritismo ele é muito confundido. Algumas casas elas são mais casas com foco em mediunidade do que na doutrina. E qual é a casa que nós estamos frequentando? É uma casa de estudo, que vai te provocar o tempo inteiro a estudar e a entender da mediunidade mais do que ser o médium. Porque ser médium todos nós somos. Agora essa mediunidade está a serviço do quê, ou de quem, ou para quem? Se for só para resolver um problema no meu casamento, ela é muito reduzida. A mediunidade está a serviço da humanidade.
E aqui é o aprendizado doutrinário da conexão de Judas, de Joana d'Arc, da história de Jesus e da reencarnação. Muitas vezes nós também nos questionamos se essa encarnação ela é real. Será que é verdadeira mesmo? E queremos ser grandes, né, em termos de reencarnação. E a encarnação é a ideia exata de evolução. Então, se alguém perguntar para qualquer um de nós, por que o Espiritismo acredita na encarnação? E nós acreditamos que a evolução ela é constante. Não acaba, porque não tem sentido acabar. Primeiro que se acabar vai ficar faltando muito, né? Na história de todos nós. Então, muitas vezes nós encarnamos para resgatar ou para aprender alguma coisa. Em outras coisas. Então, em nenhuma encarnação nós vamos ter essa dimensão completa. Então, vamos desconstruir a ideia de perfeição. Porque é muito exigente ser perfeito. É pesado demais querer ser perfeito em uma vida só. Só que é pesado demais se abandonar para ser perfeito. Não dá para se abandonar no caminho da perfeição. E qual o aprendizado moral? Fé. E fé é confiança. Eu já tentei entender o que era a fé, porque a fé é uma palavra curta, presente em todos os lugares. O tempo inteiro nós escutamos, tenha fé, que vai passar. Eu troco, tenha confiança, que vai passar. Vai doer, mas vai passar. Você vai sofrer, porque sofrer e doer é diferente. Quando dói, eu bato, doeu um tempo e depois passa. Sofrer é a ferida que fica. E eu posso abrir ela, né? Lembra? Que às vezes tem gente que vai lá e tira a casquinha e aí fica ali sofrendo com a casquinha aberta durante muito tempo. E algumas situações que nós passamos na vida tem um cunho de dor, que dói e passa, mas tem umas que é a nível de sofrimento. E o sofrimento eu preciso me acolher para entender ele de uma forma maior. Então a confiança na espiritualidade, de que a decisão de estar nos Estados Unidos, de sair do nosso país, tem um sentido maior, que é individual, que não é material. Se eu olhar a história de Joana d'Arc, eu vou achar que ela somente teve a missão de entregar um reino a um rei material. E não foi. A missão dela foi nos entregar a possibilidade da comunicação dos espíritos, a fé diante da morte, a possibilidade de ser guiada, permitir ser guiada, porque aí eu vou fechar com o último ponto, uma humildade histórica. Eu tentava encontrar esse último ponto e na hora que eu leio humildade histórica não faz sentido nenhum a mistura dessas duas palavras. Humildade é nos colocar no lugar de receber e aprender. Porque nós perdemos essa capacidade de nos deixarmos ser guiado, de falar, vai lá, segue esse caminho. Às vezes eu procuro um atendimento fraterno, o atendimento fraterno vem e me fala assim, faça isso. E aí o que acontece é que eu não tenho fé, não tenho confiança, não tenho humildade para seguir, porque eu tenho que ter uma transformação muito grande na minha vida. Então, humildade não é se vestir de forma simples, se comportar de forma simples. Humildade é a capacidade de aprender, se colocar disponível à confiança. E eu espero que eu tenha conseguido, minimamente, fazer a conexão desses personagens. Não sei se eu estou aberta a novas sugestões de tema, porque você fica muito refém.
Mas muito obrigada, Sidney, pelo mês de estudo, pelo mês de poder estudar mais, compreender mais. E eu acredito que isso aqui é espiritismo. É essa possibilidade de ser provocada e de dar o seu melhor diante de todas as suas dificuldades. Tenha um bom dia. Isso.